No Jornal Brasil Atual, nós vamos conversar agora com o coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar. Bom dia, David. Muito bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez. Bem, bom dia, Rafael. Bom dia a todos e todos que estão aqui no Brasil Atual, acompanhando também via TVT. Ótimo. A gente vai falar com o David sobre as conclusões de reuniões do Grupo de Trabalho de Minas e Energia e Petrobras. Vamos começar, David, falando das afirmações, né, do senador Jean Paul Prats, senador pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Norte, que é coordenador desse subgrupo de petróleo, gás natural e biocombustíveis, que disse que a Petrobras precisa maximizar a sua capacidade instalada para diminuir a dependência de importações de derivados, mas a empresa perdeu peso econômico nos últimos anos. Como é que você avalia essas afirmações do senador Jean Paul Prats e como reverter essa situação? Rafael, lembrando que o senador Jean Paul Prats é quem está coordenando o subgrupo de petróleo, gás e biocombustíveis do GT de Minas e Energia. GT esse que deve estar entregando seu relatório final nesse próximo domingo ao companheiro, o professor Maurício Tomasquim, da UFRJ, que coordena o GT como um todo, e assim como todos os outros grupos temáticos, nós estaremos aí entregando finalmente esse relatório final com um diagnóstico preciso da área de Minas e Energia em todo o país. Sobre o que o senador Jean Paul falou ontem, na entrevista coletiva dada pelo GT de Minas e Energia, é bom lembrar que hoje o Brasil, ele apesar de ser autossuficiente na produção de petróleo no Brasil, ele ainda tem a necessidade, infelizmente, de importar alguns derivados de petróleo por não sermos autossuficientes no refino do petróleo. Por exemplo, o diesel, que é algo que afeta a economia como um todo e traz um impacto substancial à inflação no país. Nós ainda importamos em torno de 25% do que nós precisamos para atender a demanda interna desse mercado, Rafael, que é o sexto maior mercado consumidor de combustíveis no planeta Terra. Então, para resolver isso, é óbvio que nós precisamos ampliar a nossa capacidade de refino. De que maneira? Ampliando as refinarias já existentes, com novas unidades, adaptando as unidades existentes para que elas possam produzir mais diesel, por exemplo, terminando as obras que ficaram paralisadas pela trágica Operação Lava Jato. Nós estamos lembrando aqui do Trem 2, ou seja, a segunda metade da refinaria Abreu Lima, ali em Pernambuco, onde depois de conclusa essa segunda metade da refinaria de Pernambuco, nós teremos mais 115 mil barris de petróleo sendo processados diariamente. E lembrando que a refinaria ali em Pernambuco, ela é especialista em diesel, e diesel de altíssima qualidade, diesel S5, S10, que pode até mesmo ser exportado, se quiser. Além disso, temos a refinaria ali no Comperj, o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, em Itaboraí, que também foi paralisada com mais de 85% de obra avançada, e precisamos terminar essas obras. E, se for necessário, nós também temos a potencialidade de termos uma nova refinaria. E esperamos que essa refinaria seja feita no Nordeste, como era previsto no planejamento estratégico da Petrobras, lá em 2014 ainda, quando teríamos a Prêmio 1 e a Prêmio 2, tanto no Ceará quanto no Maranhão. Então, se houver essa necessidade de ampliação ainda maior da nossa capacidade de refino, teremos de construir uma nova refinaria, mas uma refinaria mais moderna, uma refinaria que já tenha um biorefino, uma refinaria que esteja preocupada também com a transição energética. Então, o que o senador fala é isso, Rafael. Precisamos ampliar nossa capacidade de refino para termos a autossuficiência também no refino e, dessa forma, não sejamos mais impactados pelas oscilações do valor do petróleo no mercado internacional ou pela variação cambial que temos tido aí nos últimos tempos. Eu acho que é importante a gente ainda continuar nesse assunto, David, porque
o governo de Temer e Bolsonaro abriram mão dessa autossuficiência, dessa independência com relação ao mercado internacional, a possibilidade do país poder produzir, refinar todo o petróleo que ele retira, né, depois do pré-sal, e em lugar disso ele resolveu abrir para a entrada de diversas empresas que compram, né, que negociam o óleo diesel, por exemplo, os derivados, e uma das razões que eles utilizavam para isso era que essa concorrência faria com que o preço diminuísse. E o que a gente viu foi exatamente o contrário, né, David? Inclusive entre as refinarias que foram privatizadas. Os custos só aumentaram. Perfeito, Rafael. Você trouxe aí à memória o que aconteceu de fato aqui no país. Em 2016, estamos falando ali por volta de outubro de 2016, o Michel Temer, junto com Pedro Parente, que era o presidente da Petrobras à época, implementaram um preço de paridade de importação na Petrobras. O que quer dizer isso? O PPI, ele faz com que os nossos combustíveis, mesmo aqueles que são produzidos aqui no Brasil, com petróleo brasileiro, em refinaria brasileira, que ele seja atrelado, primeiro, ao preço do barril do petróleo no mercado internacional, segundo, à variação do dólar e terceiro, a custos de importação. Mas eles não fizeram apenas isso. Eles reduziram o fator de utilização de todas as nossas refinarias. As nossas refinarias ficaram com a capacidade ociosa muito grande. Só um exemplo, refinaria Landulfo na Bahia, ela ainda não tinha sido privatizada. Em 2014, ainda o governo Dilma, essa refinaria ela operava com 95%, 96% da sua capacidade, refinando 300 mil barris de petróleo por dia. Com o Temer, com o Pedro Parente, essa refinaria, por exemplo, ali por volta de 2018, ela chega a ter apenas um fator de utilização da sua capacidade de processamento em 51%. Então, eles reduzem também o fator de utilização das refinarias, aumentam a capacidade ociosa das refinarias. Consequentemente, como você bem colocou, Rafael, abrem espaço, então, para importadoras se instalarem aqui no país, as famosas trades. E nos debates vários que o presidente Lula fez durante a sua campanha presidencial, ele lembrou que tivemos aqui no Brasil um aumento muito grande dessas importadoras. Hoje já temos um número de mais de 600 importadoras trabalhando aqui no país, trazendo diesel, principalmente das refinarias estadunidenses, instaladas ali no Golfo do México, trazendo GLP, gás de cozinha, principalmente da Europa, e até gasolina. Gasolina que não temos a necessidade de estarmos importando, porque as nossas refinarias, se fossem utilizadas em sua capacidade plena, nós atenderíamos a demanda interna do nosso país, que, como disse, é o 6º maior consumidor de combustíveis do mundo. Então, é um verdadeiro crime, e parece que tudo muito combinado, viu, Rafael? Porque tem gente ganhando muito dinheiro com essas importações, vendendo aqui no Brasil a um preço de paridade de importação, esses combustíveis que são importados de outros países, e quem sangra com tudo isso é o cidadão, a cidadã. Por isso que o presidente Lula, ele vem dizendo há muito tempo que ele vai abrasileirar os preços dos combustíveis, principalmente levando em conta os custos internos de produção da grande empresa que é a Petrobras, porque temos petróleo brasileiro, do pré-sal principalmente, hoje mais de 75% de toda a produção nacional de petróleo é oriunda do pré-sal, que tem um custo de extração muito baixo. Temos um custo do refino também, um dos mais baixos do mundo. Então, o combustível que é feito no Brasil não tem por que aplicar preço de paridade de importação. O que ainda é importado, sim, não tem jeito, porque ele está vindo de outro país, você tem custo de frete, de logística, de navio, tarifas portuárias e outros. Você se aplica o PPI nisso. Mas, naquilo que é produzido aqui no país, não faz o menor sentido. Como a gente diz aqui na Bahia, não tem o menor cabimento. Então, como o presidente Lula tem dito, isso está no seu programa de governo, e sem dúvida alguma, o novo ministro de Minas e Energia, o novo presidente da Petrobras, que será indicado pelo presidente Lula, com certeza farão isso para que o plano de governo, o programa de governo, que foi apresentado na campanha do Lula, seja cumprido, executado para a população brasileira.
Inclusive, existe a suposta indicação do próprio senador Jean Paul Prats como presidente da Petrobras, não é verdade? E aí ele disse que a Petrobras diminuiu de tamanho e ela tem uma posição, enfim, um papel importantíssimo, que é o efeito multiplicador. Ele lembrou que a empresa movimentou cerca de 13% do PIB em 2014 e essa movimentação caiu para 4% agora. O que mostra também que esses planos de desinvestimento da Petrobras só trouxeram prejuízos e atrasos na possibilidade do país retomar o crescimento da sua economia como um todo, não, David? Sem dúvida, Rafael. Eu estava nessa entrevista coletiva, estava sentadinho bem ali à frente das pessoas que estavam à mesa dando a coletiva de imprensa. E ele foi muito feliz em falar sobre isso, porque é verdade. A Petrobras, ela sempre foi, desde quando criada em 53 por Getúlio Vargas, depois da campanha do Petróleo é Nosso, ela sempre foi essa mola propulsora da economia nacional. Ela sempre induziu o crescimento econômico no nosso país, através de grandes obras, através da grande capacidade de geração de emprego e renda, e, como ele colocou, através da utilização da riqueza petrolífera para investimentos no país. A gente se lembra aqui, Rafael, que ali naquele período entre 2006, principalmente 2008, 9, 10 e 11, a Petrobras, ainda sob a gestão do nosso companheiro, grande amigo, professor Sérgio Gabrielli, ela investia por ano, Rafael, em média 40 bilhões de dólares anuais. Em 2021, nós tivemos investimentos pífios da Petrobras de 8,8 bilhões de dólares. Então, é incomparável a Petrobras que nós tínhamos nos governos do PT, principalmente nos 2 mandatos do presidente Lula e no primeiro mandato da presidenta Dilma, com a Petrobras que temos hoje. Como ele bem disse, a Petrobras ela já foi responsável por 13% do produto interno bruto brasileiro. E hoje, como você bem colocou, 2021, melhor dizendo, representou apenas 4%. Petrobras já representou mais de 11% de todos os investimentos feitos aqui no Brasil. É a formação de capital bruto. Nós tínhamos aqui investimentos de outras empresas, é verdade, mas só a Petrobras, para a gente ter uma ideia, representava 11% de todos os investimentos feitos aqui no país. Então, com certeza, nós voltaremos a ter, Rafael, essa grande Petrobras. A Petrobras que serve ao povo, que serve ao Brasil e que não serve apenas aos acionistas minoritários que estão ganhando muito dinheiro nas costas dos brasileiros e brasileiras e, como você também lembrou, nas costas das privatizações. E privatizações essas que vêm fazendo muito mal à população. A exemplo da Bahia, acabei não me lembrando de falar sobre isso anteriormente, na Bahia hoje temos o combustível mais caro do Brasil, porque a refinaria, com seu sistema logístico, foi privatizada. Então, temos um mercado cativo a esse monopólio regional que foi estabelecido. Temos já desabastecimento de gás de cozinha, tivemos aí há menos de um mês isso acontecendo na Bahia. Tivemos desabastecimento de óleo combustível, de óleo bunker, óleo combustível com baixo teor de enxofre para navios que vêm de outros países ou de outras regiões do Brasil para a Baía de Todos os Santos, não abastecem mais na refinaria baiana, porque ela exporta todo o seu óleo combustível. E temos, como disse, os preços mais altos do país. Então, esse foi o governo da morte. O governo Bolsonaro ele veio para trazer isso, destruição. E no setor de óleo, gás, biocombustíveis, na área de Minas e Energia, não foi diferente. Nós temos aí um cenário muito trágico, um diagnóstico de terra praticamente arrasada, mas teremos aí a força do presidente Lula, de uma grande equipe que está sendo montada e que será divulgada por ele, para que nós possamos reconstruir o Brasil, reconstruir toda a área de Minas e Energia no país que foi dizimada por esse governo e reconstruir também a nossa querida Petrobras, que foi fatiada, esquartejada, vendida aos pedaços, principalmente para o capital financeiro internacional. A gente está conversando com o David Bacelar, que é coordenador-geral da FUP, a Federação Única dos Petroleiros. David, a gente está com o nosso tempo já estourado, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você. Porque ontem o professor Maurício Tolmasquim, ele também afirmou que existe uma conta de aproximadamente 500 bilhões de reais que esse governo está deixando para ser paga pelo consumidor de energia nos próximos anos. Que conta é essa? Bem, Rafael, ontem na entrevista, nós obviamente sabíamos desse número, mas foi um número que foi bastante divulgado por toda a imprensa.
nacionalmente. O professor Maurício Tolmasquim, ele foi presidente da EPE, da Empresa de Pesquisas Energéticas, durante lá os períodos aí dos governos do PT. Professor da FRJ, bastante renomado. Então, ele traz luz sobre um tema que foi escondido pelo governo Bolsonaro. Às vezes as pessoas nem sabem, Rafael, mas a nossa grande empresa, a Eletrobras, a maior empresa de energia elétrica da América Latina, uma empresa que foi responsável pelo programa Luz para Todos, e que, se fosse hoje uma empresa controlada principalmente por capital privado, óbvio, não faria esses investimentos em todo o país. Nós tivemos aí áreas bem remotas em todo o Brasil, e aqui estou na Bahia nesse momento e conheço regiões aqui no interior do estado que não tinham luz, cidadão ou cidadã não conseguia ter uma geladeira dentro de casa, não conseguia ter um rádio elétrico, uma televisão, à noite tinha que usar lamparina. Então, o Luz para Todos foi responsável para que a energia elétrica chegasse às pessoas também mais pobres. E quem fez isso foi a Eletrobras. Então, a Eletrobras privatizada, é isso que o professor Maurício Tolmasquim está falando, ela traz esse rombo de 500 bilhões de reais que, se o governo não tiver habilidade para se atentar às consequências da privatização da Petrobras, essa conta de 500 bilhões, Rafael, ela poderá chegar ao consumidor final. Esse é o alerta que nós temos dado. Por sinal, um dos grandes alertas dados pelo subgrupo de energia elétrica, que foi coordenado pelo Nelson Rubner, também grande companheiro, doutor, por sinal, assim como o professor Maurício Tolmasquim, ele vem sinalizando, junto com outros membros, como o Ícaro, como o Robson do MAB, e mais pessoas que contribuíram, que poderemos ter, sim, uma potencialidade de aumento das tarifas de energia elétrica, caso não resolvamos esse problema que o governo Bolsonaro deixou agora na mão do governo Lula. Então, o GT cumpre também esse papel, Rafael, de trazer esse diagnóstico, como disse, com algumas recomendações a partir de alertas relevantes como esse que o professor Maurício Tolmasquim disse, e nós, com certeza, faremos de tudo, estamos falando do nosso governo que teremos aí lá à frente, para evitar que o povo brasileiro pague essa conta. Lembrando que quem gostou desse rombo e quem gostou da privatização da Eletrobras, e o nosso companheiro Aloysio Mercadante também disse isso na coletiva de ontem, foram os executivos da Eletrobras, que ampliaram os seus salários, as suas remunerações, em mais de 3.000%. Imagine, Rafael, hoje o presidente da Eletrobras e a diretoria está ganhando, em média, R$300 mil de remuneração mensal. Isso é um crime. Precisa acabar com isso e, com certeza, nós teremos aí um governo que vai se debruçar sobre esse tema e tratar da melhor maneira possível sobre esse tema da privatização do sistema Eletrobras, que, sem dúvida alguma, prejudica principalmente o povo mais pobre brasileiro. Quero agradecer a participação do David Bacelar, que é coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros, falando sobre algumas das conclusões apresentadas ontem pelo Grupo de Trabalho de Minas e Energia e também da Petrobras no governo de transição para o governo Lula. E é sempre importante, David, eu quero agradecer você pela tua participação, trazer essas informações que normalmente a grande mídia esconde de todos nós, né? E é importante que as pessoas fiquem muito atentas a tudo que vem acontecendo. Muito obrigado pela tua participação e a gente sempre conta contigo aqui no Jornal Brasil Atual. Um forte abraço para ti. Rafael, muito obrigado, um abraço aí para a Ana Rama, um abraço a todas e todas, bom final de semana, vamos torcer pelo nosso Brasil, daqui a pouquinho, meio-dia, assistindo o jogo da Seleção Brasileira. Um forte abraço, beijo no coração de cada um e cada um. E qual é o teu palpite, David, já que você falou do jogo? Então vamos lá, eu vou no palpite de hoje, estou botando no bolão, estou aqui até com o companheiro Alexandre do sindicato, está aqui comigo, e estou botando aí um 2-1, jogo mais difícil, a gente vai com o placar mais apertado nesse bolão. Valeu, Rafael. E vamos encontrar a Argentina? Pelo jeito, indica que sim. Aí vai ser um jogo mais difícil. Tá certo, um abraço. Com os nossos irmãos. Irmãos, é isso. Obrigado então, David. Um abraço para você, até uma próxima. Conversamos com o David Bacelar, aqui no Jornal Brasil Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.